para a terceira sessão do segundo dia da nossa conferência anual da CBI, com foco nas transições verdes. Bem, esta sessão vai falar dos imperativos da transição. E, naturalmente, um dos pontos focais da transição é a energia. É o setor de mais alto perfil e o que analisaremos today é o que é exigido para uma aceleração ampla dos investimentos e financiamento nesse setor. Temos a participação aqui. Tivemos uma participação anterior do Lord Turner e da Marisa Drew, e foi uma sessão muito interessante, e o Lord Turner, ele é o presidente da comissão que está analisando, então, essas transições, e o que foi falado muito na sessão anterior é sobre a expansão do uso do hidrogênio, que se prevê que aumentará 10 vezes, e naturalmente que temos que promover um hidrogênio verde e azul, e também temos que considerar a questão do custo do hidrogênio, e isso exigirá, então, políticas muito fortes para atingir nossos objetivos. Tenho certeza que os próximos palestrantes falarão disso, mas também é importante considerar o papel que as energias renováveis continuarão a desempenhar, e há também uma forte expectativa de que há uma expectativa de que esse papel se amplie ao longo da próxima década. Meu nome é Justin Liebel, eu sou a vice-presidente da CBI e eu serei a moderadora e presidente desse próximo painel, então, que está começando agora. E antes de começar, eu gostaria só de fazer alguns breves anúncios, então, algo que todos precisamos fazer, nos lembrar. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores e também mencionar o apoio fantástico que nos deram. Então, vocês veem aqui um grupo muito amplo que nos apoiou, então, para a realização desta conferência. E, além disso, gostaríamos de lembrar que o aplicativo que estamos usando, o aplicativo OVA, permite que todos escutem na língua que quiserem, mas também que façam perguntas por meio do aplicativo, e isso nos permite repassar essas perguntas aos nossos panelistas hoje. E todas essas sessões e perguntas permanecem ao vivo lá no aplicativo, podem ser seguidas. Nós temos 5 idiomas de interpretação aqui: português, espanhol, russo, chinês e japonês. Então, quem preferir ou precisar ouvir a interpretação, pode então escolher a língua a partir então do aplicativo. E essas discussões, esses debates estarão disponíveis, então, no aplicativo até dezembro, e nós recomendamos que quem não assistiu às sessões anteriores, por favor, entrem no app e assistam, porque foram muitas interessantes, e pedimos a todos que participem também, que sejam participantes ativos dessa conferência, com seus comentários, suas perguntas, etc. Temos agora um painel muito interessante, iniciando por Bo Bodner, que é o diretor administrativo do Rocky Mountains Institute, que foi muito ativo na área de mudanças climáticas durante a administração de Barack Obama. E é muito bom tê-lo conosco hoje, Paul. Temos também Grover Stein, que é o diretor administrativo da Meridian Economics, que vai falar um pouco sobre a agenda de transição da África do Sul. É algo que nos interessa muito. E temos também Luiz Cabra, que é o diretor administrativo executivo de desenvolvimento tecnológico de recursos e sustentabilidade e membro do comitê executivo da Repsol, e ele vai falar um pouco da experiência da Repsol como um player importante no mercado na área de transição. E também, naturalmente, Mark Lewis, que é o diretor-geral de pesquisa em sustentabilidade da instituição BNB Paribas Asset Management, gestora de ativos. E tenho certeza que ele nos trará essa perspectiva dos investidores baseada em sua experiência e seus conhecimentos do mercado. Então, muito obrigada a todos por participar dessa sessão conosco. Bem, agora gostaria de passar, então, a palavra a Paul, e
cada um de vocês tem uma breve apresentação que vai compartilhar conosco e vamos colocar, então, primeiramente a apresentação do Paul, que falando do ponto de vista do Rocky Mountain Institute, e você vai falar um pouco da transição energética, principalmente com foco no carvão, e você vai falar um pouco das áreas que vem pesquisando. E eu vou, então, passar agora a palavra a você, Paul, e eu imagino que agora vamos ver, então, a sua apresentação em breve. Então, muito obrigado, Justine. Eu gostaria de parabenizar você e toda a equipe da CBI de ter conseguido organizar uma conferência tão fantástica em situações tão complexas, inclusive com interpretação simultânea. E eu lembro da minha experiência como negociador dos Estados Unidos nessa área, de todos os contatos com países de outro mundo. Eu sei que é muito importante e muito complexo também esse trabalho. Como você disse, o foco da minha atividade não é somente transição, ou seja, nosso foco é a intersecção entre financiamento e transição. E eu gostaria de fazer alguns comentários antes de passar, então, a palavra aos outros panelistas que também têm realizado transações muito interessantes nesse âmbito. Quando pensamos em financiamento climático e sustentável, por muito tempo esse termo significou investimentos verdes. Ou seja, nós medíamos nosso sucesso nesse âmbito com base em quantos dólares a mais eram dirigidos a investimentos verdes, investimentos limpos a cada ano. E quando nos perguntávamos como estávamos naquele setor, a métrica era sempre se havia mais dinheiro sendo direcionado, então, a títulos verdes em relação ao ano anterior. E eu gostaria de sugerir que nós precisamos de uma abordagem muito mais holística para tudo isso, se quisermos realmente superar todos os desafios relacionados à transição. Então, se olharmos o próximo slide, aqui estamos. Bem, vamos pensar numa banheira, então. Então, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Bem, se nós quisermos reduzir, então, as emissões de gases de efeito estufa, ano após ano, até chegar a zero, o que precisamos pensar é que precisamos gerar os serviços para essa economia moderna, como aquecimento, energia, mobilidade, sem que esses serviços estejam associados a emissões de gases de efeito estufa. E, em grande parte, isso tem a ver com a rotatividade, então, desses estoques de capital. Ou seja, como fornecer esse serviço sem impactos de carbono. Bem, muito simples, né? Bem, mas se quisermos fazer isso, vamos usar essa analogia da banheira. Bem, nós queremos tomar o banho, mas a banheira está cheia de água suja, de água usada. E a gente precisa substituir essa água usada por água limpa. E não é suficiente simplesmente ligar essa torneira, abrir a torneira da água limpa, que essa água limpa representa os investimentos verdes. Bem, isso não serve para nada se continuarmos a jogar água suja dentro da banheira. Ou seja, temos que interromper esse fluxo de investimentos sujos, digamos, para que possamos substituí-los com investimentos limpos. E também precisamos aumentar o tamanho do ralo para que essa água suja possa sair. E nós temos exemplos muito interessantes que já vem acontecendo em várias partes do mundo em relação ao carvão, por exemplo. Então, nós temos que assim, eliminar essa água suja e ressubstituí-la com água limpa. E temos que nos perguntar também quanta água queremos, então, nessa banheira. Então, estamos falando também de eficiência energética. Então, por exemplo, quantos veículos precisamos nas nossas ruas para garantir a mobilidade que queremos? E quantos
Bem, desculpem, o microfone falhou por um minuto. Estamos passando, então, ao próximo slide. E o que nós queremos aqui acompanhar é quanto desses combustíveis ou dessas fontes fósseis estão sendo usadas ou eliminadas ano após ano. E isso pode ajudar a medir o sucesso no nosso campo, ou seja, quanto dessa capacidade de geração verde está sendo ampliada. E aqui, sim, temos aqui dois gráficos que representam, então, no gráfico à direita, então, quantas fontes estão sendo eliminadas ou sendo aposentadas e quantas novas fontes estão sendo adicionadas à matriz. E o que vemos aqui é a mudança das emissões ao longo desse período e também a rotatividade dos estoques de capital, que vemos que essa redução é bastante reduzida. Então, nós vemos que, embora os gráficos anteriores parecesse que demonstrar uma aceleração muito rápida, o que vemos aqui é que é uma diminuição muito reduzida das emissões. Então, eu encorajaria todos a usar gráficos, assim como esse aqui à direita, que demonstra tudo junto e que mostra a visão completa, em vez de somente mostrar os avanços e aquele gráfico feliz com os avanços verdes. Bem, uma outra maneira de pensar nisso, usando uma linguagem que tem sido usada hoje, é então a questão de aumentar ou continuar a expandir a economia global. E nós sabemos que os ativos vêm crescendo na população global e a população vem crescendo e também as necessidades de energia, mas nós precisamos construir uma nova frota de ativos de baixo carbono para atender a essas necessidades. E essa é a parte, então, laranja aqui no gráfico, que deveria ser nosso foco, mas para dizer até uma coisa bastante simplificada, nós não podemos simplesmente reduzir as emissões construindo, então, moinhos de vento ou então usinas eólicas. Não é a partir daí, isso seria uma simplificação. Nós precisamos, por exemplo, precisamos pensar em como produzir aço, por exemplo, com energias limpas. Ou seja, teríamos que reduzir, de certa maneira, aqueles ativos que são muito intensivos no uso de carbono. E essa é a parte branca aqui do gráfico. Ou seja, as duas coisas precisam caminhar lado a lado. E eu vou dar dois exemplos breves aqui, depois eu vou encerrar a minha participação. Por que usamos o exemplo do carvão? Bem, porque ele é bem fácil de entender. Bem, nós temos esse rastreador de carbono aqui que fez uma avaliação, então, da frota global que usa carvão. Então, o custo de continuar a operar essas usinas movidas a carvão, pensando em CAPEX, esse custo já é mais alto do que substituir esses custos com gastos capitais e investimentos capitais em geração e armazenamento de energias limpas. Ou seja, isso está gerando atualmente a substituição hoje, por exemplo, se substituíssemos 39% desses ativos, isso geraria uma economia para os usuários e para os países também. E daqui a poucos anos, quer dizer, 2025, que seria o tempo mínimo necessário para organizar esse tipo de transição, a situação vai ser bastante diferente. E a parcela de usinas que não dependem de carvão vai ser muito maior e a economia, então, líquida gerada a partir disso, naturalmente, isso é uma
teoria geral para o mundo inteiro, nós temos análises regionais e também dos impactos, mas o fato é que essa transição, como mencionamos no início, no primeiro slide, isso, na verdade, essa transição não gera custos adicionais. Na verdade, essa transição rumo a fontes de energia mais verdes gera, então, economias e tem um custo-benefício muito alto. Essa substituição pode demorar muito tempo. Se vocês pensam que 2025 é muito longe no tempo, na verdade, vocês estão enganados. Vocês têm que pensar em como se beneficiar desse processo e precisa começar agora, imediatamente. E isso inclui também clientes que têm fontes de energia relativamente novas, como, por exemplo, a China e a Índia, e isso não é feito automaticamente pelo mercado, que é a mão invisível do mercado, digamos, porque, na verdade, 90% dessas usinas de carvão, elas são, na verdade, protegidas contra a substituição por fontes verdes por meio de políticas públicas. Então, passamos os últimos 10 anos tentando persuadir instituições financeiras públicas e privadas a não mais financiar usinas de carvão, por exemplo. Mas os próximos 10 anos devem ser focados na aceleração da transição dos ativos existentes rumo a um futuro diferente e devemos colocar o foco dos nossos argumentos na economia que pode ser gerada a partir dessa transição, e isso vai naturalmente variar de uma comunidade para outra, mas o foco vai ser sempre esse. Então, agora, eu estou acelerando um pouco, porque eu estou ciente de quanto tempo eu tenho à disposição, e há outros exemplos dessa abordagem holística para a transição, principalmente no setor de transportes marítimos, e que poderia ter uma economia de bilhões e bilhões de dólares a partir, então, da adoção de certos princípios. E essas decisões podem ser tomadas a partir de metas de redução das emissões dos transportes e até 2050, e esse é apenas um exemplo, então, de como o acordo pode ter um impacto trabalhando em conjunto com o setor financeiro, e eu acho que esse é um exemplo útil para considerar. E com isso, eu estou chegando, então, ao final da minha apresentação inicial e passo a palavra de volta a Justine. Bem, muito obrigada, Paul. Foi um bom início para a nossa sessão e eu reconheci muitas mensagens importantíssimas vindo da sua apresentação. Eu acho que o principal argumento, então, para a substituição dessas usinas de carvão é a economia de custos. E eu sei que isso pode gerar uma economia para as pessoas, inclusive. E isso também vai contribuir para uma maior descarbonização da economia. E agora gostaria de passar a palavra a Grove Stein, da África do Sul, que vai falar um pouco do mercado da África do Sul e como e também sobre o que podemos esperar desse mercado em relação a tudo que está acontecendo lá. Então, Grove, a palavra está com você agora. Muito obrigado, Justin. Eu gostaria de dizer que nós, na África do Sul, também estamos muito animados com o tema da sua conferência desse ano. Eu acho que é um momento muito oportuno para falar disso. Então, gostaria de passar já ao próximo slide, por favor. Então, obrigado. Na África do Sul, nós temos esse monopólio estatal, então, de geração de energia a partir de carbono. Eu acho que isso não é algo único da África do Sul. Várias outras economias, vários outros países têm um sistema bastante parecido. E, na verdade, além de ter esse monopólio em que não há
tanta economia. Quer dizer, nós temos esses grandes projetos de geração que competem entre si, mas 86% de nossa energia, temos que lembrar, é derivada do carvão. E devido a isso, e devido a tanto tempo que essa situação já existe na África do Sul, nós temos também uma situação que temos inclusive apagões, porque essas usinas já estão lá há bastante tempo e não são tão modernas assim. E estamos chegando a um momento de crise e que o que, até considerando essa crise recente que tivemos devido à situação de saúde global, chegamos à conclusão que precisamos fazer alguma coisa imediatamente em relação a isso. Então, a África do Sul, como os senhores devem saber, já começou a fazer essa transição em vários aspectos. Nós temos, então, já iniciamos um processo de transição rumo a energias renováveis e aprendemos algumas lições a partir desse processo. E se começarmos a dar um passo de cada vez na direção certa, cada vez mais teremos uma visão mais clara do futuro que queremos. E claro que temos que lidar com a resistência das partes interessadas, nesse caso, dos investidores. Temos muitas partes interessadas no setor de mineração, inclusive mineração de carvão e das indústrias, e elas têm um pouco de receio em relação à transição rumo a outros tipos de energia. Estamos numa situação em que o país e que o nosso governo não oferece muita clareza sobre como essa transição seria acelerada e qual seria a participação dessas partes interessadas no futuro imediato. E isso levou a uma interrupção, digamos, desse processo de transição. E nós precisamos de financiamento de transição para que nós possamos organizar, então, esses princípios e realizar um programa de ajustes estruturais para podermos oferecer a certeza aos investidores e possamos, então, criar essa ponte rumo a um futuro de transição. E eu acho que é assim que eu vejo, esse é o papel que eu vejo para o financiamento de transição. Então, nos últimos anos, temos trabalhado em assim, em muitas transações e ajustes transacionais que nos ajudam, então, nesse processo. E o que fizemos é que criamos, então, essa estrutura grande de financiamento multinacional que inclui fundos climáticos, instituições financeiras e muitos investidores também do setor privado. E temos, sim, objetivos muito ambiciosos e temos, assim, dívidas de longo prazo de muitos bilhões de dólares e pretendemos nos próximos 2 anos financiar muitas iniciativas, mas isso, claro, depende de compromissos muito agressivos em relação a um caminho substancial de mitigação, muito além, digamos, ou muito acima da estrutura atual. E essa estrutura visa impor, então, condições muito claras e muito rígidas para esses investimentos. E é importante que o governo e as outras partes se comprometam, então, com essas metas ambiciosas de mitigação. Estamos falando, assim, de 1 gigaton de mitigação adicional e também isso deve caminhar lado a lado com um pacote de financiamento também consistente que permita, então, o financiamento dessas economias de custos e, como eu mencionei também, a importância da terceira perna, o terceiro pilar, então, que seria aquele que apoiaria as comunidades afetadas e também, por exemplo, em relação à empregabilidade, as comunidades que estão
atualmente muito dependentes do setor da mineração. Esse slide ilustra, então, os desafios que enfrentamos e que explica ou ilustra a importância do financiamento de transição. Nós vemos aqui na parte escura dessa curva todas as restrições, então, a uma transição mais agressiva ou mais rápida rumo a um futuro mais verde. Então, nós temos aqui a mitigação adicional, que seria, na verdade, superior àquela estabelecida pelo governo, mas mesmo assim, ainda precisaremos, então, continuar dependendo desses setores por muitos anos e também atraindo mais recursos, inclusive do setor privado, para essas iniciativas ao longo dos próximos 20 anos. Ou seja, a necessidade de financiamento continuará a crescer também. Bem, nós criamos, então, esse diagrama aqui, e eu acho que ele descreve muito bem o desafio à nossa frente, e ele demonstra a importância desse financiamento de transição. Tradicionalmente, o financiamento verde visava a financiar infraestrutura verde, e nós sabemos, reconhecemos a importância disso para o futuro, mas se pensarmos no financiamento de concessões, por exemplo, nesse contexto, a África do Sul busca novos recursos energéticos. E isso, na verdade, considerando a tecnologia atual, nós temos que pensar no que é viável, no que é factível do ponto de vista comercial nos dias de hoje. Talvez financiar projetos plenamente verdes não seja viável para todos. Então, temos que considerar, então, como criar incentivos, então, para que empresas do setor comecem a pensar mais na transição. E, mais uma vez, essa é uma parte importante da equação, mas o desafio agora para nós é que, uma vez que tenhamos concessionárias ou países que aceitem esse desafio de investir em transição, bem, a partir daí podemos prosseguir. E se pensarmos na situação, por exemplo, como na África do Sul, os desafios são muito grandes, inclusive os desafios financeiros. E nós temos que pensar, então, em como executar uma transição rápida sem ter problemas na economia como um todo. E, então, nosso objetivo é acelerar essa transição de maneira econômica e de maneira a beneficiar a economia. O que precisamos fazer, então, é apoiar as instituições, as empresas que estão comprometidas a promover essa transição por meio do fornecimento de infraestrutura e o descomissionamento de minas, e também as empresas se comprometerem a fechar, por exemplo, essas fontes que não são sustentáveis de carvão, mas também temos que fornecer alternativas viáveis para o Estado, para o governo, para o país todo, enquanto estivermos nesse período de transição. Obrigado. E estamos, então,
com base nos recursos de exploração. Temos, então, todo esse financiamento para transição, todo esse trabalho nesse último modelo e o marco dentro dessas transições que podem, de fato, ser utilizadas. E, bom, esperamos poder ouvir tudo isso até 2050. Agora nós temos, por exemplo, essas transições, como a gente viu ali, né? Essas transições críveis na África do Sul, do carvão para outras tecnologias. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o nosso caminho de descarbonização, tá? E, obviamente, vou apresentar aqui para vocês que é o plano de transição que temos para esse financiamento todo. Então, se a gente for para o primeiro slide, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é que as coisas estão tomando o mesmo ritmo, digamos assim, dentro desse setor na Europa. Eu estou falando da Europa porque quando a gente vê aqui as empresas envolvidas com compromissos de descarbonização, são empresas com base na Europa que certamente são impulsionadas com a Europa para essa descarbonização. E, para mim, o que é mais importante é que precisamos de outras empresas para poder se engajar em outras regiões do mundo. Temos outras empresas nacionais de petróleo e o que queremos ser é líderes na transição, ou seja, queremos que os seguidores sigam, claro, né? Então, aqui estou falando de algum momento em 2018. Então, a Shell foi a primeira, por exemplo, a começar. E, pelo menos para a gente, eu acredito que, pelo menos para o setor, isso foi um marco muito importante. Tá? A Repsol foi a primeira empresa a mostrar o seu compromisso com emissões zero em 2050 de forma explícita e, claro, né, como também apresentamos as metas interinas, digamos assim. Nesse slide aqui, vocês podem ver que logo após a maior parte das empresas europeias terem declarado níveis de expressão diferentes para chegarmos ao zero, temos algumas outras empresas que de óleo e gás, mas algumas de nós já começamos essa transição, tá? Então, no próximo slide, tá? Vocês poderão ver como está o nosso caminho de descarbonização, sem muitos detalhes, mas aqui temos um conceito que ele é bem claro, pois definimos um indicador de intensidade de carbono, que ele é simples, tá? Que é a emissão de toneladas de CO2 por unidade de eletricidade que nós produzimos. E aqui podemos ver o caminho para a redução, tá? Então, o gráfico aqui é para a redução. Então, quando você chega a 100, você está completamente descarbonizado. E aqui nós temos umas mensagens, obviamente, pois a primeira coisa é essa parte laranja que está alinhada com o nosso cenário central, que significa que as coisas ocorrerão de forma progressiva. Então, a 2050, com a tecnologia que a gente consegue prever que teremos lá, estaremos 70% descarbonizado. No entanto, o nosso compromisso é de 100, portanto, precisamos continuar a nos motivar utilizando as tecnologias disponíveis e para, obviamente, poder atingir esse número que nós queremos. E se a melhor tecnologia disponível não conseguir de fato fazer com que a gente consiga trabalhar aqui, nós vamos então ter que abordar as soluções naturais como o reflorestamento, por exemplo, mas no momento nós temos que impulsionar a capacidade do sistema energético para realmente atingir essa descarbonização total. E aqui a gente vê que ao passar do tempo nós temos a tecnologia, né, e toda essa questão do mercado, portanto, a gente tem que ser bem otimista sobre o que nós vamos fazer em 2025 e até 2030, 2040. A gente tem, obviamente, essas metas e teremos sim que reagir ao desenvolvimento de regulamentações tecnológicas, etc. Então, isso, na verdade, é essa visão geral. Agora, quando a gente entra nesse próximo aqui, que eu chamo da estratégia em ação, a gente começa a ver quais são as medidas específicas que vamos tomar nos segmentos diferentes do nosso
legado dos nossos negócios, por assim dizer, e a empresa nova que já estamos tentando implementar. Então, aqui vamos apontar algumas questões aqui na produção de upstream, de óleo, de gás. A prioridade não será a produção, será gerar essas taxas para poder financiar esse novo negócio, pois quando estamos gerando dinheiro suficiente desse upstream, certo? E o que nós esperamos ter preços mais baixos de gás e de petróleo, por definição você não vai alocar muito capital nessa parte do negócio, portanto a produção simplesmente não vai ser uma obsessão mais e naturalmente a gente vai terminar por se encaixar dentro das necessidades da sociedade, e claro, a evolução das tecnologias e refinamento, por exemplo, e produtos químicos é interessante. Por quê? Porque no futuro uma planta de refinamento de petróleo pode sim continuar a fazer esse refinamento, por exemplo, de petróleo, de gás, mas ele também pode ser uma planta utilizada para fazer o processamento de biomassa e também a reciclagem para poder utilizar, produzir hidrogênio, esses produtos convencionais, e também poder repassar o hidrogênio rapidamente para o transporte, ou até, por exemplo, os combustíveis fósseis. Perdão, fósseis não. Diferente. E estamos aqui falando, por exemplo, dos nossos compromissos. Temos investimentos significativos que serão feitos, por exemplo, nesses combustíveis sintéticos que estão sendo feitos, por exemplo, no hidrogênio e nas capturas de CO2, e temos então um número de projetos limitados que estão sendo implementados no mundo hoje, só para poder demonstrar que essa tecnologia pode sim se tornar competitiva no futuro. Isso aqui é a parte de legado, e aqui chegamos nesse negócio de baixo carbono, vamos direto nas renováveis, e aqui temos o compromisso de 2025 para poder chegar pelo menos 10% de descarbonização da nossa matriz energética. Precisamos então produzir 7,5 gigawatts de energia, e até em 2025, que é logo ali, até 2030, precisamos nos movimentar e vamos sim chegar a 15 gigawatts. Então precisamos desses tipos de investimentos para poder então cumprir com esse caminho de descarbonização que para nós é compatível com as necessidades da sociedade e está, claro, alinhado com o Acordo de Paris. E tudo isso está vinculado a uma visão nova do cliente, pois o cliente vai ser um cliente de multi-energias para que ele tenha os serviços energéticos mencionados pelo Paul anteriormente, como a mobilidade, etc. Tudo isso pode ser e fazer parte de um pacote de serviços energéticos que serão fornecidos, como também sistemas novos de mercado, como também uma abordagem nova com a nossa base de clientes sobre a fidelização. E estamos aqui, estamos investindo, e logo em novembro estaremos prontos para oferecer vários detalhes sobre esse caminho de descarbonização, que é quando lançaremos o nosso plano estratégico até 2025 e além, e aí sim teremos uma maior granularidade sobre essa transição, o caminho da transição, os investimentos que faremos, como também a rentabilidade que gostaríamos de ter dos investimentos que vamos fazer, com relação não só à comunidade financeira, como também os nossos acionistas, para podermos realmente detalhar, digamos, esse financiamento e investimento da nossa empresa. Então, eu gostaria só para mostrar para vocês um último slide aqui, que no final tem muitas palavras ali, como vocês podem ver, mas na verdade aqui, o que a gente pensa que se há um caminho incrível numa empresa, ele não é tão fácil como você fornecer um título verde para uma atividade como investimento em renováveis. Claro, a gente ficaria satisfeito em ter títulos verdes para essas atividades de renováveis para nós, mas quando a gente fala sobre essa transição, isso é bem claro e precisamos então ver a empresa, a estratégia da empresa, porque o caminho de descarbonização, ele não é simplesmente feito de investimentos independentes feitos aqui e ali, mas é uma combinação, né? É um mix de energia e, obviamente, uma carteira energética para que nós possamos chegar, né, nessas datas e atingir essas metas dentro dos compromissos feitos. E é muito interessante ver não só o mercado como a CBI também falar desses títulos de transição. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Justine, e muito obrigado realmente pela atenção
dos senhores. Obrigado, Luiz. Realmente foi uma apresentação muito interessante do plano de ação da Repsol e definitivamente nós vamos analisar isso um pouco melhor ao passar a nossa discussão aqui. Então, antes de eu passar aqui a palavra para o Mark, a minha pergunta inicial, que eu acho que não ficou muito claro para mim, é o que na verdade está impulsionando a Repsol para, de fato, efetuar um plano tão ambicioso? O que está no mercado que está fazendo com que a Repsol se mexa dessa forma? Fundamentalmente falando, o que faz a Repsol se mexer é a convicção que esse mix energético, né, a matriz energética, precisa e vai mudar. Por quê? Porque a mudança do clima é um dos maiores problemas, desafios do planeta e precisamos, obviamente, lidar com isso. E se não fizermos isso, outros farão. Então, temos também a consciência, como os nossos colegas da África do Sul falou, é que hoje o mundo precisa de petróleo e de gás e isso provavelmente vai continuar, apesar de uma redução nos próximos anos. Então, definitivamente, precisamos de empresas que fazem muito bem essa descarbonização do legado, digamos, dessas energias já existências para poder, então, investir nas novas energias. E algumas dessas energias ainda estão muito imaturas de uma perspectiva tecnológica, por exemplo, a captura do carbono, hidrogênio, e tudo isso precisa de muitos investimentos para poder demonstrar que isso, de fato, vai se tornar competitivo. Mas há a convicção, e eu acredito que o mundo está indo nessa direção e a tecnologia vai, obviamente, permitir possibilitar isso e acredito que, então, como empresa, estamos indo no caminho correto. Muito obrigado, Luiz. Mark, você é um analista energético, experiente, você está agora do lado do investidor e qual que é a sua reação sobre o que você ouviu hoje, especificamente o Luiz, dentro desse mercado sul-africano com a Escrom? Seria interessante ver as suas visões. Sim, obrigado, Justin, boa tarde a você, boa tarde a todos. E eu, claramente, bom, interpretando as visões dos nossos panelistas antes de mim, mas antes de eu, de repente, apresentar essas interpretações, eu tenho uns comentários em 3 áreas, pois eu acho que uma das coisas que ainda falta, eu diria que o problema é que tem tanta coisa que precisa ser feita que toda vez que a gente reúne tantos especialistas, o tempo é sempre muito limitado, mas eu acho que é extremamente importante entender os imperativos dessa transição energética e isso, na verdade, é entender, compreender do que estamos falando, ou seja, comparando as energias renováveis com as energias de combustíveis fósseis, pois todo mundo entende as diferenças ambientalmente falando, mas é por isso também que a gente impulsiona isso na velocidade, mas há realmente uma diferença econômica entre as renováveis e as fósseis. Por quê? E isso, na verdade, não é levantado tanto nos debates, na minha opinião, e eu acredito que vale a pena levantar essa questão, pois agora temos 15 anos de experiência na Europa com as renováveis e a gente vê a dinâmica econômica das renováveis em comparação às fósseis, e eu posso dar várias lições aqui, por exemplo, com relação ao hidrogênio. Justin, você mesmo mencionou hidrogênio na sessão anterior, o Luiz acaba de mencionar também o hidrogênio, mas eu gostaria de mencionar isso, eu não quero falar porque os investidores, na verdade, já entendem isso, pois o ponto básico, e eu vou abordar isso um pouco em maior detalhes, mas as renováveis, na verdade, ela é por natureza deflacionária, enquanto os fósseis são inflacionários. Por quê? Porque isso cria, digamos assim, toda uma dinâmica de investimento diferente, pois se você tem uma tecnologia deflacionária, ou seja, os custos caem ao invés de aumentar, a forma como a gente pensa sobre o retorno, né, o risco do retorno, e é uma forma muito diferente de pensar sobre isso numa indústria que tem uma dinâmica inflacionária. E os investidores entendem isso. Eles entendem que é por isso que essas empresas energéticas, de energias renováveis, hoje estão terminando comerciando em vários múltiplos do que as empresas de combustíveis fósseis. E quais são as implicações para os formuladores de políticas quando entendemos as dinâmicas das renováveis em comparação às fósseis? E os investidores realmente parecem que já entendem que, bom, se a gente vê como as bolsas estão valorizando essas energias, o que os formuladores de políticas precisam fazer para realmente abrir essa porta, ou seja, toda essa natureza intrínseca de todas essas fontes energéticas e as respostas dos investidores. E aqui
e eu não vou falar só, por exemplo, de preço de carbono, como também os subsídios das fósseis, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de falar, se possível, algumas palavras sobre as diferenças entre as renováveis e as fósseis. Quando a gente pensa sobre a indústria fóssil, eu vou focar no óleo, pois é a mais fácil, tá, da gente meio que entender. Mas, por exemplo, quando a gente pega a história do petróleo, é a história, né, do custo. A gente descobriu o petróleo em lugares de fácil acesso, né? Você coloca ali, né, um lápis ali no deserto da Arábia Saudita e o óleo, né, o petróleo começa a sair, ou seja, até na Pensilvânia, na década de 1880, você tinha, né, petróleo que simplesmente explodia da terra, e a gente não acha isso em todos os lugares do mundo, pois a gente procura, por exemplo, os petróleos ali, né, no pré-sal do Brasil, e isso, na verdade, é de alto risco. Por quê? Porque temos um alto nível de expertise e tecnológico necessário para isso, e o petróleo sempre foi um modelo econômico de equity, pois isso é realmente uma indústria de alto risco, e, historicamente, entre 18% a 20% onde a gente tem os retornos. Mas por que a gente tem esse retorno? É devido ao risco, e os investidores, eles demandam um alto retorno por causa desse risco, e é por isso que essa indústria é, na verdade, um modelo de financiamento de equity, tá? Agora, quando a gente compara isso com as renováveis, nos últimos 15 anos ou até nos últimos 10 anos, a gente viu o custo do eólico offshore e onshore despencar. O custo da energia solar caiu entre 80% e 90% mundo afora em 10 anos, tá? E a razão disso é porque não tem nenhum upstream, tá? Nessa indústria das renováveis, a gente não consegue enfatizar o suficiente isso. Não tem essa parte do upstream, você só precisa construir infraestrutura, você não precisa procurar a energia como a gente tem que explorar atrás do petróleo. Você sabe aonde tem sol, você sabe onde o vento bate, você simplesmente tem que construir as infraestruturas no local correto, e a infraestrutura é de baixíssimo risco, e quanto mais a gente constrói essas infraestruturas, o custo cai, e é por isso que isso é uma indústria deflacionária, e quando isso começa a ocorrer, a gente também tem a melhoria tecnológica, os investidores ficam mais confortáveis com relação a isso, e a gente consegue alocar mais dívidas a isso, que é diferente, por exemplo, da indústria do petróleo, que obviamente tem um risco muito alto. Agora, se a gente pode adquirir muitas dívidas no mundo hoje, por exemplo, isso aqui pode ser também um assunto para um outro painel, mas no mundo estamos com taxas de juros negativas, por exemplo, para aqueles que pegam empréstimos por meio dos soberanos, e isso torna o financiamento de nova infraestrutura eólica e solar, né, projetos para tal, muito barato para serem financiados, e você consegue um bom retorno. Por quê? Porque você não tem que investir muito, ou seja, você consegue montar o projeto, você pode financiar o projeto solar em países de baixo risco com 80%, 90% de dívida, e o retorno que você tem no investimento ainda é baixo, né, de dígitos duplos para um projeto relativamente baixo. Então, estamos falando de um fluxo de caixa, um fluxo financeiro muito interessante pelos próximos 20, 25 anos, e a gente não sabe qual que vai ser o preço do petróleo na próxima semana. Imagine 2040, 2050. Então, eu diria que há, então, essa lacuna, por exemplo, em termos da demanda de investidores e retorno nesse petróleo upstream, e isso, na verdade, vai só aumentar, pois o custo de capital para essas atividades de petróleo tradicionais vai simplesmente aumentar no futuro, enquanto o custo de capital para atividades em indústrias renováveis está cada vez menor, ou seja, está se tornando um negócio cada vez menos arriscado, e com isso você consegue ter boas taxas de retorno. Agora, o segundo ponto é, você falou de hidrogênio. Hidrogênio, bom, a produção do hidrogênio verde depende, acima de tudo, em infraestrutura. Então, o hidrogênio verde produzido hoje ele é caro, tá? E aqui a gente está falando entre 5 a 6 euros por quilo, tá? Para produzir esse hidrogênio verde. A Comissão Europeia quer que esse custo caia para 2 euros por quilo até 2030. E a boa notícia, eu não sei se a gente vai ter êxito em atingir isso, mas o que eu sei é que a base de custo para hidrogênio verde, ele é essencialmente com base em infraestrutura, tá? Pois ele eletrifica essa energia renovável para, então, obviamente, eletrificar esse equipamento. Portanto, essa dinâmica de custo ela vai continuar, e se a gente escalona essa infraestrutura e o investimento nesses equipamentos, eu diria que sim, podemos dizer que sim, vamos ver a mesma dinâmica deflacionária que nós temos visto para infraestrutura, para as energias renováveis que temos visto nos últimos 10, 15 anos. Eu acho que isso é realmente um caso para poder dizer que o hidrogênio verde ele vai ter o mesmo padrão das renováveis, e realmente chegaremos em uma indústria com uma configuração deflacionária no próximo
próxima década. E isso aqui é o pano de fundo dessa transição energética, e por 10 anos que estamos observando isso, eu acho que as pessoas finalmente entendem. É por isso que o Luiz estava mencionando agora das estratégias sendo alteradas na Repsol. Nós temos também outras empresas que estão também anunciando essa transição em 10 vezes até 2030, procurando 50 gigawatts de investimentos em renováveis na sua carteira até 2030. Isso é algo que a gente não esperaria ouvir de nenhuma empresa de óleo há 2 anos atrás, por exemplo. Então, isso é algo que realmente mudou muito nos últimos 18 meses. E para mim, o que isso significa é que temos uma reunião, por assim dizer, né, que é o reconhecimento desse feedback virtuoso entre políticas públicas e preferências de investidores, como também a tecnologia, e tudo isso está acelerando essa rota de feedback virtuosa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as respostas dos investidores para isso. Eu mencionei já que agora que está ficando amplamente mais valorizada essa natureza das renováveis, né, e toda essa natureza econômica dessas energias renováveis e as fósseis, enfim, inflacionária, deflacionária, etc. e tal, estamos vendo agora que os investidores estão começando a valorizar a fonte de energia de baixo risco e de alto crescimento, estão começando a penalizar aquele que tem um crescimento menor com maior risco de fontes energéticas, que são combustíveis fósseis. Então a gente tem empresas como a Ørsted, que é a empresa eólica offshore, que estão sendo negociadas próximo ano entre 25 e 40 vezes em comparação com as empresas tradicionais de petróleo, que estão ali naqueles 12 a 15, tá? Que é essa área, né? Em questão da comercialização. Então, na verdade, o mercado está valorizando o crescimento e o baixo risco das renováveis a uma taxa de 2 a 3 vezes do que eles valorizam, por exemplo, as indústrias de combustível fóssil. E isso, para mim, é um alerta, na verdade, para os formuladores de políticas públicas, que os investidores entenderam isso, eles querem mais. Então, o que esses formuladores de políticas podem fazer para facilitar esse apetite muito claro, muito alto dos investidores para que tenhamos mais projetos dessa área, digamos assim? Eu acho que, bom, primeiramente a gente tem que pensar na precificação, e a segunda parte seria a facilitação. Então, quando a gente fala sobre precificação, claramente nós temos dois lados dessa moeda. Primeiramente, temos que incentivar a precificação do carbono o mais amplamente possível em toda a economia, e por isso eu digo duas coisas. A primeira é que a gente precisa colocar, né, precificar o carbono em toda a economia na maior ampla forma possível. Então, quando a gente vê a União Europeia, a ETS, por exemplo, que é o programa de comercialização de carbono mais antigo no mundo, o carbono agora chegou no nível nos últimos anos, que reflete mais ou menos aonde a gente precisa estar. Eu acho que tem que aumentar ainda mais, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Mas a gente está falando mais ou menos de 25 a 30 euros a tonelada. Mas a questão na Europa ainda é que o sinal de preço de carbono até para partes da economia cobertas por isso, isso não está sendo refletido. Por quê? Porque a gente ainda tem 3 permissões, né, subsídios sendo repassados para indústrias, e isso, na verdade, não está sendo refletido no preço final da venda do setor químico, aço, refinarias de petróleo. Por quê? Porque a Europa está preocupada com esse impacto do carbono e, obviamente, o que tipo de impacto você teria em tributar muito o carbono, por exemplo, na indústria desse continente. E é por isso que a União Europeia está olhando a possibilidade de fazer um ajuste nessa tributação de fronteira, que é algo interessante que eles estão pensando, e assim poderemos incentivar o que nós chamamos de alocação de eficiência, tá? Ou seja, e você não consegue esse preço se não temos eficiência no preço. Agora, uma coisa muito óbvia a ser feito é, obviamente, se livrar de subsídios para combustíveis fósseis, pois ainda temos grandes subsídios globalmente para as fósseis, e temos várias formas diferentes de ver os números que são vistos pelo mundo, mas a Agência Internacional de Energia vai te dizer que os subsídios explícitos e implícitos dos 3 combustíveis fósseis principais, claro, isso depende do preço de petróleo, mas a gente está falando de 300, 500 bilhões de dólares ao ano,
E o FMI, se a gente inclui todas essas externalidades associadas com os combustíveis fósseis, em outras palavras, o impacto da saúde pública, por exemplo, de você respirar um ar impuro, a gente pode chegar a números, pelo menos os números do FMI, são de 5 trilhões de dólares ano, que é um número realmente bastante substancial. Estamos falando de 5, 6% do PIB mundial. Então, os subsídios das fósseis precisam ser erradicados. E aqui, na verdade, a questão é que para fazer isso você está impulsionando, vamos dizer assim, você está abrindo uma outra possibilidade, pois a gente não pode mais argumentar, se a gente está analisando os fatos de que as renováveis precisam de subsídios, que elas são muito caras, etc. e tal, porque de vez em quando o único ponto, digamos assim, infeliz dessa questão aqui das renováveis é que levou, que na verdade pegou muita gente de surpresa e os governos normalmente levam um pouco de tempo para chegar no nível da realidade, pois realmente foi uma grande surpresa o preço e a redução de preço nas renováveis. E eu vou concluir com um pensamento que é também uma das razões do porquê os investidores estão muito ligados nessa tendência, e é verdade. O Paul, o Luiz levantaram essa questão de que sim, vamos continuar a consumir petróleo e outros combustíveis fósseis por muito tempo ainda, mas a forma como isso é feito, isso não significa que o futuro financeiro dessas indústrias, por exemplo, está assegurado simplesmente porque ainda vamos consumir isso daqui a 2, 3 décadas. Ao contrário, na verdade, o que significa com relação a esse preço das commodities não é, na verdade, a demanda geral, mas sim a demanda para essa commodity que está crescendo, mas temos simplesmente duas estatísticas muito interessantes aqui para poder fazer essa conclusão, mas quando a gente vê o consumo de energia primária no mundo em 2019, tá? Estamos falando aqui de energias renováveis e aqui estou falando somente da eólica e da solar, elas representaram 4% do total. Então, é aí que nós temos, né, a sua resposta. A gente está falando que é uma pequena parte de todo o sistema energético. E como que a gente acha que isso vai revolucionar o mundo? Agora, claro, se a gente analisa o quanto de crescimento na demanda em solar e a demanda total de solar e eólica, e estamos falando de 34%. E tivemos um aumento muito grande nessa demanda energética em 2019, que foi em forma de solar e eólica. Então, quando a gente analisa somente a eletricidade, isso é ainda mais, pois ainda o eólico e o solar ainda representam somente 9% da demanda energética por eletricidade no mundo, mas ano passado eles eram 86% pelo crescimento na demanda elétrica no mundo. Isso quer dizer que em 3 anos eles vão representar 100% dessa demanda de crescimento de eletricidade no mundo. Eu diria que em 5 a 7 anos o solar e a eólica vão representar 100% do crescimento, da demanda de crescimento energético no mundo, mas o mercado está já começando a processar tudo isso. A gente precisa agora que os governos simplesmente tomem maiores ações necessárias. E aqui eu vou falar, por exemplo, sobre a facilitação, que é obviamente uma questão muito clara, mas, por exemplo, temos que nos livrar dos gargalos, pelo menos isso tem que ser feito por parte dos governos, e as renováveis têm que ter algum tipo de tratamento preferencial na grade. E, bom, e algumas das coisas que a gente tem visto nas últimas décadas aqui na Europa. Então, eu diria que a notícia econômica é realmente positiva, só vai melhorar ao passar do tempo e precisamos que os formuladores de política eles possam realmente chegar a essas conclusões políticas do que, obviamente, é algo completamente óbvio, pelo menos de uma perspectiva econômica. Muito obrigada, Mark. Foi realmente um insight muito importante em relação ao que estamos discutindo em relação às energias renováveis. É uma visão muito otimista e parece que seja viável agora e até quase inevitável que nós façamos essa transição rumo a energias mais renováveis. E é muito interessante também o componente da deflação da sua análise, que não muitas pessoas têm ciência disso. Então, sim, foi muito útil ouvir suas palavras. Deixa eu ver se eu entender. Se eu entendi bem que há barreiras de políticas públicas que impedem esse avanço mais rápido? Sim, sem dúvida. Essa é a minha opinião. Voltando ao ponto que o Paul mencionou bem no início, e também o trabalho que vem fazendo na área de energia solar em alguns desses países em desenvolvimento,
Do ponto de vista econômico, não tem dúvida nenhuma, é muito mais barato construir novas usinas solares e fechar as usinas de carvão do que simplesmente consertar e continuar usando essas de carvão. Mas, na verdade, é uma questão um pouco mais ampla, que há muitos interesses envolvidos na usina de carvão, ou no setor de carvão, e também muito lobby nessa área. E, por exemplo, no ano passado foram oferecidas compensações aos beneficiários para empresas que fechassem usinas de carvão. Então, essa pode ser uma medida, mas essa questão, então, total das operações em ações, eu acho que, na verdade, é importante pensar que que se há esse risco, na verdade, de equities, não é o consumidor e nem o contribuinte que deve pagar essa diferença. Isso é uma realidade na Europa também. Sim, obrigada, Mark. Vamos voltar então a alguns dos pontos que você fez, inclusive sobre a questão do hidrogênio verde. Amanhã teremos uma sessão específica sobre isso. Eu gostaria de voltar ao Paul e a Grover sobre essa questão do descomissionamento, então, dessas usinas de carvão. Eu sei que esse é um debate muito vibrante agora no mercado americano, Paul, e eu tenho ciência de que isso, na verdade, coloca um pouco de pressão nas concessionárias de serviços públicos, porque é importante pensar em como financiar esse descomissionamento e como investir mais, então, em energias renováveis, e alguns desses argumentos vêm do Novo México. Então, a pergunta é como usar esses títulos de transição para, então, afastar essas concessionárias do carvão. Eu queria saber, assim, qual é a sua opinião sobre isso, você tem algumas ideias, considerando também depois o contexto da África do Sul, que o Grover vai falar sobre isso. O microfone do Paul estava desligado. Sim, perdão, então. Os custos de descomissionamento são uma parte importante da equação aqui. E é importante, quer dizer, eu tenho interesse em saber o que a África do Sul está fazendo em relação a isso. Bem, digamos, antigamente era fácil comparar o custo capital de usinas de carvão e o custo capital de energias renováveis. Agora, temos que comparar também os custos operacionais, que também, digamos, tem um fator, mas os custos de descomissionamento são uma categoria específica que pode variar conforme a jurisdição e também e conforme a situação de cada país e cada região, na verdade. E esse é um ótimo exemplo da questão do stickiness e não daquela aderência de decisões de investimentos, que muitas vezes as consequências vêm décadas após a decisão de investimento. Bem, então, algumas usinas de carvão que foram, então, descomissionadas nos Estados Unidos nos últimos 10 ou 20 anos, e as usinas existentes já estão cada vez mais velhas, algumas têm, na média, 50 anos de atividade, e ao passo que em lugares como a China, nós temos usinas de apenas 10 anos. E na África do Sul ainda temos projetos em construção. Então, como é possível falar dos custos de descomissionamento de uma usina que ainda está sendo construída? Né? É uma situação completamente diferente. Eu não sei se a estrutura dos títulos de transição é adequada para abordar essa questão dos custos de descomissionamento. Eu acho que outras soluções que envolvem, então, os cofres públicos, bem, por outro lado, esses títulos de transição são uma parte muito importante da solução. E é importante que os governantes tenham acesso a capital para que realizem essas transformações nos investimentos de capital. Então, nós queremos que eles construam os serviços e forneçam os serviços de que precisamos agora e no futuro. E o mercado de títulos verdes não visava e não tinha as condições para fornecer isso, porque estamos lidando com indústrias existentes e, naturalmente, precisamos de um mecanismo que permita que os governantes atuais
tenham, então, a capacidade de fazer essa transição, mesmo em lugares que têm um uso mais intensivo do carvão. E as principais perguntas aqui que surgem é como medir, então, essa transição. Será em nível de ativo, será em nível empresarial ou será em nível de NDC? Mas é importante saber que vários países estão experimentando diferentes estruturas, então, como, por exemplo, a securitização, que nos permitiria prosseguir com essa transição. Sim, eu acho que você tocou num ponto fundamental aí, então, Paul, porque nós temos muita demanda feita aos bancos, nos Estados Unidos, principalmente, em relação à securitização verde, e a questão é onde estabelecer esses parâmetros, né? Principalmente quando começamos a pensar assim em colocar uma etiqueta verde nesse processo de transição. E eu compreendo perfeitamente essa ressalva. E voltando então a um dos slides anteriores em que se falava do desinvestimento, quer dizer, entre o processo atual e o processo de desinvestimento e um futuro verde, na verdade, esse é todo um processo, existe muita coisa entre um ponto e outro. Eu gostaria de saber como a ESCON está vendo isso e como vê esse processo. Bem, talvez eu possa começar, então, com os desafios que enfrentamos, então, porque em relação ao descomissionamento de usinas antigas e atuais. E, bem, nós já realizamos estudos sobre o nosso sistema elétrico e sobre as nossas usinas, e a nossa história não é tão diferente do que nós vemos no resto do mundo. Bem, se nossas novas usinas de carvão, principalmente, quer dizer, um desses 2 megaprojetos que estão em andamento agora, é, é é uma usina muito grande, de 4.800 megawatts, está quase pronta agora. Então, essa usina já, na verdade, está trabalhando sob pressão em relação à sua geração. E o que temos que considerar é que temos esse problema porque essas usinas foram financiadas principalmente a partir da dívida. E muitas vezes com garantias públicas, então dívidas contraídas no mercado com garantias do governo, mas também dívidas com bancos e até bancos de desenvolvimento internacional, como o próprio Banco Mundial. E então foi um valor muito grande, 10 anos atrás, na verdade. E eu acho que, na época, foi o maior empréstimo feito pelo Banco Mundial na história do banco. Então, o que, na verdade, temos que considerar isso quando pensarmos, então, na vida e no descomissionamento dessas usinas. Muitas vezes elas a sua operação é mais cara e, na média, essas usinas de carvão têm uma certa durabilidade e o desafio que eu mencionei antes, na verdade, é relativo aos custos de descomissionamento. Nós não temos ainda uma resposta para isso e as exigências ambientais são bastante rígidas e ainda não temos instituições que estejam prontas para financiar isso. E, então, como disse, assim, resumindo, nós temos uma série de desafios e estamos considerando propostas de vários setores e de várias usinas que dizem, por exemplo, nós precisamos criar um propósito diferente para essas usinas elétricas e talvez reduzir a infraestrutura e reutilizá-las para outros fins, por exemplo. Então, na verdade, temos que ver como o mercado vai responder a esse conceito de redefinir o propósito dessas usinas para que aos poucos possamos abandonar, então, o carvão. E em muitos casos, que nós estamos falando de dívidas assim esparsas, na verdade. E
não é simplesmente uma questão de um investimento comum, mas de outras considerações e consideração em relação aos nossos títulos soberanos. O financiamento também não é tão bom nesse sentido. A dívida da Eskom, essencialmente, quer dizer, uma grande parte dessa dívida não pode ser servida, digamos. E nós temos cerca de 200 bilhões de rands, cerca de 7 ou 8 bilhões de dólares americanos em dívidas nos nossos balanços. E uma grande parte dessa dívida é financiada também por instituições de financiamento ao desenvolvimento. São exatamente as mesmas instituições que estão adotando agora políticas climáticas muito rígidas e muito assertivas. Então, a pergunta é, seria possível unir, digamos, uma estrutura, um marco de financiamento em que, com a participação de todas as principais partes interessadas, e que nós, por exemplo, na África do Sul, poderíamos nos comprometer a um processo de transição acelerado com base em objetivos ambiciosos e também considerando a necessidade energética do país e uma transição, então, por um lado, e talvez pudéssemos usar isso como um marco para persuadir, então, as instituições de financiamento e também os emissores de títulos soberanos que se unam e façam parte, então, desse grupo e que nos ajudem, então, a superar esse desafio financeiro rumo a um setor mais limpo, digamos. Bem, muito obrigada, Grover. Eu gostaria de passar, então, a palavra a Paul, só para esclarecer um ponto, e depois vou pedir que a Luiz que diga algumas coisas. Sim, gostaria só de esclarecer que quando falamos do termo descomissionamento, na verdade, estamos falando de duas coisas diferentes. Nós falamos, assim, em um certo sentido, de aposentar alguns ativos. Na verdade, você pode simplesmente deixar de usar um ativo, ou pode reduzir o seu uso, ou pode descomissioná-lo completamente. Por exemplo, há exemplos de usinas nucleares que foram transformadas por exemplo, em bairros residenciais. O descomissionamento pode ser, na verdade, muito caro. Não é simplesmente deixar de usar um ativo, porque pode incluir, então, uma reparação, uma restauração ambiental. Então, não é simplesmente você retirar os boilers de lá e aí retirar as caldeiras e transformar em apartamentos. E começar a usar isso, por exemplo, ou para uma área residencial ou uma área industrial. Nós consideramos que o custo seria de $100 mil por megawatt para o descomissionamento de uma usina elétrica. Então, dependendo do tamanho, estamos falando de centenas de milhões de dólares. E são custos adicionais que precisamos considerar. E esse custo, em particular, é difícil de ser integrado à estrutura comercial que estamos descrevendo e com base em abordagens de mercado e que vai promover mais ganhos e etc., e mais economia também. E que dependeria naturalmente. Por isso é importante contar com o apoio do governo. Sim, muito obrigada, Paul. Talvez eu peça aos outros agora que comentem alguns pontos levantados aqui pelo Paul, mas, Luiz, eu gostaria de saber, então, a sua opinião sobre as diferenças de custos, principalmente em relação ao custo do uso de petróleo e gás e também do custo muito baixo de energias renováveis. E eu gostaria de saber também, não só de você, mas de todos, de quanto tempo deveria durar esse período de transição e como garantir que esse período seja curto o suficiente para evitar outros riscos ligados a mudanças climáticas e que possa, ao mesmo tempo, promover ganhos econômicos. Então, eu gostaria de saber, então, a sua opinião, um pouco também sobre os comentários do Mark, e a partir daí passaremos a palavra às outras. Bem, eu temo, Justine, que essa seja aquela pergunta de $1 milhão, porque o ritmo dessa transição, na verdade, é muito questionável, né? É motivo de debate ainda, porque geralmente tendemos a considerar uma visão de que é bastante reconhecida e compartilhada agora, de que o que estamos fazendo agora
estamos considerando as opiniões da Agência Internacional de Energia, com base em vários cenários desenvolvidos por eles, e a partir daí, começamos a partir de um cenário de desenvolvimento sustentável que ainda não está lá, ainda não atende, então, aquele objetivo de 1,5 grau, acho que agora estamos em 1,7, 1,8, mas a partir desse cenário de desenvolvimento sustentável, e com base nele, ainda temos várias décadas de, digamos, de declínio no uso de petróleo e também uma redução, primeiro uma estabilização e depois uma redução no uso do gás, ou seja, por muitas décadas ainda teríamos isso. E se eu puder só falar por um minutinho a mais sobre alguns comentários do Mark que foram muito interessantes, ele falou sobre a diferente natureza do negócio e os diferentes custos de capital para diferentes setores. Por exemplo, se uma empresa atualmente atua no setor de petróleo e gás e resolve mudar de segmento, nós precisamos naturalmente mudar a maneira como tratamos dos problemas e como também organizamos as empresas, nossos segmentos empresariais, inclusive nossa estrutura social para poder capturar, então, um diferente tipo de acionistas, outros são mais interessados em riscos mais altos, outros preferem riscos mais baixos, e outros também têm que considerar, então, a questão do custo da dívida associada ao custo dos projetos. Então, talvez as coisas possam mudar um pouco no futuro em relação ao perfil de riscos. Eu ainda me pergunto, quer dizer, por quanto tempo as empresas que estão vinculadas ao preço da eletricidade ainda ficarão em torno do governo. E o governo, por meio da regulação, tende a garantir ou pode garantir que o risco baixo seja igual a risco nenhum. Porque quando essas empresas mudam de setor, o risco pode ser muito mais significativo. E são fatos, e são fatores que precisamos discutir agora, porque já estamos nesse processo de transição. Em relação à substituição dos combustíveis fósseis, esse é um setor, esse é um ponto que eu gostaria de entender melhor, e eu gostaria de ter uma visão melhor de quais subsídios poderiam ser oferecidos. Mas nós vemos, por exemplo, o que o governo espanhol vem estabelecido de maneira pública, ou seja, os subsídios que vem oferecendo ao setor de energia. E muitas vezes esses subsídios são simplesmente incentivos fiscais, uma redução dos impostos ou dos tributos, que, na verdade, quer dizer, são subsídios oferecidos também ao setor agro, que não é a mesma coisa, mas é semelhante. Então, eu gostaria de entender melhor essa questão dos subsídios, mas uma coisa que eu concordo plenamente com o Mark é sobre a precificação do carbono. Isso é fundamental para acelerar a transição, e os reguladores podem fazer muito em relação à aplicação de preços de carbono que sejam o mais globais possível e que sejam ambiciosos o suficiente para mobilizar essa transição energética. E se já definimos, então, adotar um preço interno de carbono para a nossa empresa, e agora já temos, por exemplo, um certo valor, em 2025 serão 40 euros por tonelada. Então, na verdade, essa é uma decisão interna para que nós começamos, então, a promover investimentos internos, direcionar investimentos a uma economia de baixo carbono, mas é algo que, sim, pode ser importante. É importante estabelecer esses preços da maneira mais global possível. Bem, muito obrigado, então, pelo tempo. Muito obrigado, Luiz. Eu gostaria de saber se o Mark quer dizer mais alguma coisa. Bem, só voltando ao ponto que o Luiz mencionou agora sobre a precificação do carbono, que ele explicou muito bem, uma das coisas muito interessantes que eu penso sempre quando penso assim na precificação do carbono para daqui a 5 anos, bem, que é quando, na verdade, tem o início o mercado europeu de carbono. Uma das coisas mais gratificantes, na verdade, de ver é que em 2 ou 3 anos nós vemos como esse conceito é muito mais amplamente aceito no setor empresarial nos dias de hoje. Um ótimo exemplo disso que nós vimos agora, nas últimas 24 horas, é que o presidente da Volkswagen está convocando, então, as empresas europeias a estabelecer o
valor de 60 euros por tonelada até 2023 e de 100 euros por tonelada, então, 3 anos depois. E nós vemos isso, quer dizer, a economia por trás disso é muito fácil de entender. Para chegar ao objetivo que queremos atingir, então ficar abaixo de 1,5 graus, isso, quer dizer, considerando esses objetivos, esse objetivo é compartilhado por muitos círculos de investidores, nós precisamos, na verdade, definir valores, considerando 2025, 2030 e tal, que estejam alinhados com isso. E isso também, quando nós vemos uma grande montadora como a Volkswagen promovendo essa ideia, essa é uma mensagem muito boa. E nós vemos outras montadoras no resto do mundo que também estão investindo cada vez mais em veículos elétricos. E seria inadmissível, impensável, 4 anos atrás, que a Volkswagen estivesse investindo tanto em veículos elétricos no futuro, ou em um futuro tão breve. E, na verdade, essa é uma luz vermelha lá, um alarme que fica piscando também em todo o setor, porque se pensamos no consumidor, então, nessa indústria de gás, eles são uma parte interessada muito importante e sabemos que essa indústria automobilística global tem um interesse muito grande nisso. E se o mundo, ou se os principais essas principais montadoras do mundo desse setor automobilístico estão investindo, então, num futuro elétrico, ou estão considerando a importância desse fator, eu acho que a indústria que mantém, quer dizer, que está por trás da indústria automobilística, que seria a indústria de óleo e gás, também vai seguir na mesma direção. E o motivo dessas montadoras estarem apostando, então, nesse futuro elétrico, na verdade, são 2 motivos. Um, porque na Europa, pelo menos, as regulações e os regulamentos são muito claros em relação à descarbonização da economia, e nós temos uma redução e uma meta muito clara de redução de emissões por quilômetros. Então, é uma demanda regulatória, não tem a ver com o preço do carbono. Então, essa é uma exigência, e se incluirmos o transporte no Programa Geral de Carbono, e isso está sendo considerado pela União Europeia, bem, é importante que as empresas automobilísticas consigam realizar essa transição o mais rapidamente possível, porque vai ser do interesse delas. E também os investidores e as empresas estão muitas vezes à frente dos legisladores ou dos elaboradores, formuladores de políticas públicas, porque têm um interesse. E também é importante considerar que um dos motivos dessa aceleração rumo a veículos elétricos, e talvez eu possa parecer um pouco cético aqui, mas é um motivo muito racional, porque quando eles analisam, por exemplo, o preço das ações de uma empresa como a Tesla, outras montadoras podem pensar, bem, eu quero participar disso também. E outras empresas também, por exemplo, inclusive empresas do setor de petróleo e gás, estão cada vez mais se interessando por um mercado de renováveis e vendo um valor de mercado aí, um valor das suas ações superior se elas começarem a investir em tecnologias mais limpas. E eu acredito que isso está cada vez mais claro, quer dizer, a economia dessa transição, o que significa isso, e cada vez mais os governos vão ter de fazer o possível para estabelecer preços corretos e também mecanismos de precificação corretos, mas também para facilitar e subsidiar, digamos, a solução desses problemas ou desses gargalos que ainda existem no mundo todo. E a questão aqui será, então, como garantir que haja incentivos suficientes nas fases iniciais da construção de uma energia verde. É claro que nunca podemos depender totalmente dos subsídios do governo, mas imagino que acho que no futuro próximo nós vamos ver isso cada vez mais. E os subsídios, por exemplo, a energia solar na Alemanha entre 2005 e 2010, bem, se nós pensarmos agora, olhando para trás, nós vamos ver isso como algo subsídios muito altos e muito generosos. Mas, na verdade, quer dizer, na verdade, esses valores não eram tão altos, considerando o benefício, quer dizer, eram valores altos em termos absolutos, acho que eram 200 euros por tonelada, alguma coisa assim, mas
se você pensa, então, nos benefícios gerados e como isso viabilizou a construção, então, de uma nova estrutura energética para o país, eu acho que isso deve ser levado em consideração. O mundo está interconectado neste setor e essa é a questão principal, essa é a chave, reconhecer, então, que a economia é muito favorável, então, para essa transição e o que pudermos fazer para acelerar essa transição vai ser muito positivo e também isso nos permitirá eliminar esses subsídios o mais rapidamente possível, então facilitar a eliminação desses gargalos, que eu acho que esse deve ser o nosso foco. Bem, muito obrigada, Mark. Eu acho que você concluiu de maneira muito bem, então, esse pensamento e eu gostaria de pedir aos nossos outros palestrantes que usem os próximos minutos para, então, dizerem suas palavras finais, lembrando, então, que nós temos ainda muitas perguntas sobre a dependência dos combustíveis fósseis e saber também se estamos nos preocupando em incluir as empresas que atuam nesse setor nesse processo de transição. Então, eu gostaria de começar, então, Grovek, com você, suas palavras finais. Bem, eu gostaria só de dizer que nós reconhecemos, então, na África do Sul, e considerando a economia política, então, do legado desse sistema de combustíveis fósseis, nós acreditamos que os governos precisam mudar sua maneira de responder e reagir a essas necessidades. E eu sei que alguns governos na verdade, conseguiram atuar como gatilho para essas mudanças. Mas nós não estamos, então, no momento em que podemos fazer isso imediatamente. O nosso governo, às vezes, é um pouco lento para reconhecer isso e abrir os caminhos para novas tecnologias e aceleração, então, dessa transição. Mas é importante compreender o porquê disso. Nós temos que pensar, então, nos desafios políticos e econômicos mais amplos e o fato que nós teremos, então, ganhadores e perdedores nesse processo, ou pelo menos temos que nos preocupar com essa possibilidade. E simplesmente eliminar ou fechar todo o sistema de combustíveis fósseis, isso pode inviabilizar, então, o desenvolvimento no futuro. E na África do Sul, nós estamos prestando muita atenção a como podemos, então, apoiar, então, essa indústria que existe de geração a partir de carbono, porque, na verdade, é uma indústria importante para a economia do país. E como podemos, então, incluir essa nova economia verde e ir inserindo aos poucos, pelo menos parte dessa economia verde em algumas dessas regiões e, a partir daí, criar novas oportunidades. E também precisamos considerar como um fator importante, e isso é uma parte, como eu disse, é uma parte interessante, esse ajuste, essa coexistência desses dois sistemas enquanto estivermos em transição. Bem, muito obrigada. Agora passo a palavra a Paul. Bem, obrigado. Eu gostaria de ir um pouquinho além e dizer que, bem, nós falamos um pouco sobre governos e tudo bem, isso foi muito importante, mas nós precisamos avançar bastante na próxima década para chegarmos onde queremos chegar em termos de descarbonização. E as ações climáticas, ou o projeto de ações climáticas, até agora, tem sido um projeto de nações, mas se pretendemos descarbonizar a economia global, temos de pensar, então, como pensa a energia global, que também, a economia global, perdão, que também não é tão mais definida por fronteiras nacionais, mas sim por interconexões comerciais e por meio da tecnologia também. Ou seja, o que estamos vendo agora é que estamos exatamente vivenciando e testemunhando uma mudança significativa no nosso modelo de vida e grande parte da sociedade está lá de braços cruzados esperando que o governo faça tudo, mas nós não devemos fazer isso, nós devemos, na verdade, arregaçar as mangas e garantir, então, que o governo esteja lá para apoiar essa transição, mas precisamos mudar nossa mentalidade do mercado, de todos os atores do mercado, para garantir que todos, então, façam a sua parte, em vez de ficar só jogando tomate no governo e esperando que o governo faça tudo. E, na verdade, não deveríamos esperar que o Acordo de Paris e que as NDCs do Acordo de Paris automaticamente nos levem a uma descarbonização global
eu acho que nós temos que ampliar um pouco nossa visão. E se empresas como a Epson já percebem isso e que eles já estabelecem, então, uma visão para o futuro, e se tivermos mais empresas como essas, nós devemos apoiá-las e também contar mais com elas. Bem, muito obrigada, Paul, pelas suas palavras final. Então, agora deixamos as últimas palavras ao Luiz para concluir. Então, minhas últimas palavras são que é muito semelhante ao que eu disse no início, é que tudo tem a ver com uma transição confiável. E as coisas não serão simples e fáceis se, ah, se falarmos, por exemplo, do que pode ser qualificado como uma transição qualificada ou qualificável. Bem, o documento que compartilhamos nos últimos dias deixa isso bem claro. E é um ponto de partida muito bom para definir o que parece ser confiável, e também que seja baseado na ciência e que seja atingível e que seja prático, cuja implementação seja prática. Então, nós precisamos analisar as estratégias das empresas, mas também analisar as qualidades e as qualificações de projetos individuais. Então, eu acho que esse seria o meu último ponto e talvez uma última palavra sobre digamos, regulamentos mais ambiciosos. E eu dou meu total apoio para que os reguladores estabeleçam metas, como, por exemplo, 1,5 grau, e que essas metas podem acelerar, então, a transição rumo a essas metas até 2050. Mas eu acho que, na verdade, o campo de ação deveria ser o mais justo e mais equânime possível. Ou seja, se nós pudéssemos ter um preço global de carbono para acelerar essa transição, perfeito. Mas nós temos também que estar abertos e ser o mais neutros possíveis em relação às soluções financeiras. E há muitas incertezas ainda sobre as tecnologias disponíveis. E, na verdade, devemos evitar essa tendência a simplesmente escolher uma solução que nós achamos que seja a melhor e deixar outras empresas sem a tecnologia, sem acesso à tecnologia necessária para a competição. E agradeço muito pela oportunidade de ter falado isso. Muito obrigado, Luiz. E eu gostaria de dizer, em nome da CBI, que nós também na CBI estamos nos sentimos muito encorajados pela definição dessas estratégias e vamos continuar a acompanhar, então, acompanhar o desenvolvimento dessas metas e desses planos. Então, eu sei que vocês da Epson e também de outras empresas fizeram muito sobre isso. Eu gostaria, então, de agradecer a todos. Foi realmente um debate muito interessante. É uma pena que não temos mais tempo, mas precisamos encerrar agora. E aos que entraram e ouviram o nosso debate, eu agradeço também a sua participação. E agora vamos interromper por cerca de 30 minutos e depois faremos a última sessão do dia, que será então o encerramento do dia, que vai apresentar as visões do mercado em relação a essa transição.